Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2013. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Jovaí Arantes anuncia filiação de ex-prefeitos de Tumbiara e Lusiânia ao PTB. Ministério Público vai investigar contratação de empresa de ex-assessor de deputados. Governo estuda incentivos ao etanol para suavizar alta da gasolina. Represa em Minas ameaça se romper sobre área com mais de 200 famílias. Juiz manda recolher trilogia 50 tons de cinza em livrarias. Ingleses descobrem que comiam carne de cavalo no hambúrguer. E as notícias do futebol goiano. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. O tempo hoje em Goiânia deve ser de céu nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Turbinando o PIBinho, o governo reduzirá custo de todas as empresas. O Estado de São Paulo, Petrobras terá de elevar investimentos após revisão da ANP. Correio Brasiliense, site expõe à venda versão falsificada de suplemento. Valor econômico, novas concessões de rodovias têm disputa acirrada. Estado de Minas, Ribeirão das Neves, primeiro presídio privado do país começa a receber detentos. Folha de São Paulo, fila de serviço médico da Rede Municipal de São Paulo tem 661 mil pedidos. Jornal do Comércio, Capibaribe navegável antes da Copa de 2014. 0 hora de Porto Alegre, quadrilhas miram o mercado de joias e impõem medo ao Rio Grande do Sul. Hoje, o que estava ruim piorou com a epidemia de dengue. Diário da Manhã, Tribunal do Júri para corruptos. O Popular, Goiás entre os estados com mais crimes sem solução. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Juíza da primeira vara criminal de Goiânia, Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira, e o procurador de justiça, Edson Miguel da Silva Júnior, foram empossados ontem como desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás. O governador Marconi Perillo prestigiou o evento do TJ nesta quinta-feira. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente, fala da expectativa dos novos membros da Corte Especial. A expectativa é das maiores. Eu até hoje, comentando com alguns colegas, tive muita sorte, porque coincidentemente, já no momento próximo da minha saída do meu mandato, cumprimento final do meu mandato, eu estou empossando 2 desembargadores que são exponenciais nas suas áreas. A desembargadora Carmeci, nem se fala, todos conhecem, tem uma integridade, tem uma capacidade ímpar. E o desembargador Edson, que é de egresso do Ministério Público, é também sensacional. Em seu discurso de posse, a desembargadora Carmeci de Oliveira prometeu exercer a função comprometida com a comunidade. O exercício da judicatura agora tem para mim o sentido do continuar servindo à comunidade que tanto investimento fez para formar o laço de experiência que angariei, principalmente nesses últimos 23 anos como titular da primeira e da 13ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida Humana e primeiro Tribunal do Júri.
Já o promotor de justiça Edson Miguel, em breve pronunciamento, falou do novo desafio. Assim, para a nova caminhada que se inicia, reafirmo minha crença no princípio da legalidade e encerro meu pronunciamento agradecendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a generosa acolhida e ao senhor governador a confiança na nomeação para o honroso cargo de desembargador neste egrégio tribunal como integrante do Clube Constitucional pelo Ministério Público. Natural de Aparecida de Goiânia, Carmeci de Oliveira chega ao Tribunal de Justiça após 37 anos dedicados à magistratura, cuja carreira teve início em Piranhas, como juíza substituta. Já Edson Miguel, de 55 anos, exerce o cargo de promotor de justiça há 15 anos e já foi titular das comarcas de Moçâmedes, Turvânia, Itapuranga, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. Municípios comemoram decisão do STF de permitir ao Congresso Nacional votar os vetos ao projeto dos royalties do petróleo. O projeto que trata da distribuição dos royalties do petróleo do pré-sal, beneficiando todos os municípios, foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas sofreu vários vetos da presidente Dilma Rousseff. Na tentativa de apreciá-los em regime de urgência, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo entraram com pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal para protelar a votação no Congresso, mas o tribunal não julgou procedente o pedido dos estados, permitindo ao Congresso Nacional a continuidade da apreciação da matéria. O deputado federal Jovair Arantes, coordenador da bancada goiana, analisa a decisão. Olha, seria uma ingerência muito grande do Supremo Tribunal Federal em cima de um outro poder que é o Legislativo. A decisão é nossa. Quem decide o que votar e o que não votar no nosso Congresso brasileiro somos nós, os deputados e senadores. E nós decidimos que vamos votar os vetos. Entre eles, o veto do royalty. Agora, esse veto, é importante os seus ouvintes entenderem, que é um veto que proíbe ver recursos do petróleo brasileiro, que é de todos nós, para os estados e para os municípios brasileiros. O recurso ficaria todo, ou fica todo hoje, com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo. Mas há clima hoje no Congresso Nacional para derrubar desses vetos? Claro, esse veto, principalmente esse do royalty, nós vamos derrubar com certeza. É necessário que a gente possa fazer isso para dar, inclusive, uma resposta ao povo brasileiro. Os municípios de todo o país acompanham atentamente a tramitação da matéria e podem ser os mais beneficiados. Para tanto, querem agilidade na apreciação dos vetos. O presidente da Associação Goiana de Municípios, Luiz Estival, acredita que agora o Congresso vai agilizar a apreciação dos vetos e fala sobre a decisão do STF. A gente recebe essa decisão do Supremo Tribunal, com bons olhos. Eu acho que é um momento oportuno, é uma necessidade dos municípios de sobrevivência. Eu acho que isso, ele dá uma disposição, dá uma ferramenta para o Congresso continuar realmente essa luta pela aprovação dos royalties, que é de suma importância para a sobrevivência dos municípios. Eu acho que o Congresso já fez seu dever. Já foi 2 aprovações, tanto na Câmara quanto no Senado. Então a gente acredita nisso, mesmo porque a maioria dos deputados, as suas bases são municípios que dependem desses recursos. E eu vejo que o Congresso está do lado dos municípios, está do lado do Brasil. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E o presidente do PTB em Goiás, deputado federal Jovair Arantes, anuncia 2 filiações ao partido e não descarta, inclusive, a possibilidade de lançar candidatura própria ao governo do estado em 2014. São eles os ex-prefeitos de Lusiânia, Célio Silveira e José Gomes da Rocha, de Itumbiara. Agora são 7h10. O mundo em sua casa. Política Nacional. E foi realizado ontem à noite em Brasília um jantar organizado pela juventude do PT para arrecadar fundos para ajudar os condenados do mensalão a pagar as multas. Para ajudar na vaquinha, o partido vendeu convites que variaram de R$100 a R$1.000. O PT tenta arrecadar dinheiro para pagar as multas do mensalão. João Paulo Cunha, José Genuíno, Delúbio Soares e José Dirceu foram condenados a pagar mais de R$1.800.000 à Justiça. O evento foi organizado pela juventude petista do Distrito Federal e o primeiro de muitos a serem realizados. A militância promete que os condenados não vão precisar tirar o dinheiro do bolso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já estão finalizando o resumo das mais de 50 sessões do julgamento. A partir daí, os advogados dos réus vão poder recorrer da decisão. Enquanto isso, a oposição criticou o evento do partido. 7h11. Concessão de passaporte a líderes evangélicos gera polêmica.
Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores concedeu a líderes de igrejas evangélicas passaportes diplomáticos. Na segunda-feira, o apóstolo Valdemiro de Oliveira e sua mulher da Igreja Mundial do Poder de Deus ganharam a concessão. Na quarta, o Diário Oficial oficializava o passaporte aos pastores R.R. Soares e Samuel Cássio e suas mulheres. As regras para a concessão deste passaporte prevêem algumas excepcionalidades, como frisa o especialista em direito internacional Marcelo Monser. Mas apesar de legal, o jurista questiona as emissões excepcionais e suas necessidades. Dá um caráter de exceção que prevê para as pessoas que estiverem de interesse do país também poderão receber esse tipo de passaporte. E isso é um caráter subjetivo, acho um pouco complicado, né, e um pouco temeroso, né, se desvirtuando a função do passaporte diplomático em si. O passaporte diplomático é concedido a chefes de Estado, seus cônjuges e filhos. O portador deste passaporte passa a ter algumas regalias ao chegar a outros países. Mas neste caso específico, os pastores não terão status de diplomata, como ressalta Monser. Ele passa a gozar de alguns benefícios, como tratamento diferenciado em alguns aeroportos de outros países. Tu não entra numa fila comum, tu entra numa fila diplomática. Alguns países ainda te dão a permissão de não necessitar a solicitação de visto, mas nesse caso, em específico, ele não te dá imunidade diplomática. O Itamaraty afirmou que a concessão está dentro da lei. Pelas regras, segundo a pasta, é possível autorizar até 2 passaportes por ordem religiosa quando ela tem atividades no exterior. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. E o portador do passaporte diplomático emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, o pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, já foi preso numa blitz em Sorocaba, em São Paulo, pelo porte ilegal de escopeta, 2 carabinas e munição. E também é investigado pelo Ministério Público por desvios de dízimos e ofertas à igreja. Valdemiro Santiago e Francilé de Oliveira, esposa dele, portadores de passaportes vermelhos, são líderes da Igreja Mundial do Poder de Deus. 7h13. As informações com Libório Santos, bom dia. Exatamente, as informações das rodovias, bom dia para você, bom dia ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas nas rodovias goianas, 25 acidentes, 14 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma saída de pista. Aconteceu na BR-153, quilômetro 561, próximo a Professor Jamil, um Ford Fiesta placa NGU 4420 de Tumbiara. O motorista Elerte Faruqi Rabanhani, 26 anos, vítima fatal, e uma mulher saiu gravemente ferida. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O Ministério Público do Rio Grande do Norte vai investigar a contratação por uma prefeitura do estado da construtora de Aloísio Dutra de Almeida, ex-assessor do deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB. A empresa é suspeita de ter recebido verbas públicas indicadas por Alves para executar obras no Rio Grande do Norte. A Bonatti Engenharia e Comércio Limitada, empresa de Almeida, foi contratada pela Prefeitura de Campo Grande, a 265 quilômetros de Natal, em 2009, para a construção da Praça da Criança. Segundo reportagens do jornal Folha de São Paulo, a construtora também teria sido escolhida para realizar obras do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, controlada por indicados de Alves. De acordo com o jornal, a Controladoria Geral da União aponta que a empresa do ex-assessor se beneficiou de licitações dirigidas para obras superfaturadas em 3 cidades do Rio Grande do Norte. Henrique Eduardo Alves era cotado para suceder Marco Maia na presidência da Câmara dos Deputados. 7h15. O mundo em sua casa. Política internacional. O novo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elias Jaúa, afirmou ontem que o presidente Hugo Chávez está à frente do governo. Ele foi nomeado na terça-feira para o cargo. Mas o decreto com a assinatura do presidente Hugo Chávez só foi revelado na quarta no Diário Oficial. O líder da oposição, Henrique Capriles, afirmou que se Chávez pode assinar decretos, ele também pode fazer um pronunciamento público ao país. Chávez não é visto desde o mês passado, quando realizou a 4ª cirurgia em Cuba para combater um câncer. Grupos de direitos humanos acusam o governo da Síria de mais um massacre no país. Forças leais ao ditador Bashar al-Assad teriam matado 106 civis num vilarejo da cidade de Homs. Há relatos de que homens atiraram, esfaquearam e queimaram integrantes de 2 famílias. O governo não comentou as denúncias. Os conflitos na Síria começaram em março do ano passado. E se transformaram numa guerra civil agravada pela disputa religiosa entre muçulmanos.
Terminou em tragédia a ação do Exército Argelino para libertar funcionários de um campo de extração de gás que foram sequestrados por extremistas islâmicos. As informações ainda são conflitantes, mas segundo a agência Reuters, 30 reféns morreram e pelo menos 7 são estrangeiros. A rede TV Al Jazeera anunciou a morte de 34 reféns. 7h16. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem de 73 anos, suspeito de estuprar 3 mulheres, foi preso em Jataí, no sudoeste de Goiás, a 322 quilômetros da capital. De acordo com a polícia, ele se apresentava como curandeiro e usava esse argumento para atrair as vítimas. Conhecido na cidade como benzedor, segundo a polícia, o idoso praticou os crimes há mais de 3 anos. Porém, as investigações começaram somente há cerca de 1 ano, quando uma das mulheres procurou a polícia. Ela informou à polícia que os abusos aconteceram na residência do suspeito e em um matagal na cidade, próximo à casa dele. O homem nega as acusações. Com nova lei seca, aumenta o número de motoristas autuados em Goiânia. De 21 de dezembro de 2012 até a última terça-feira, 63 motoristas foram autuados na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito por estarem dirigindo embriagados, número quase 10 vezes maior que o registrado no mesmo período de 2011, quando 7 pessoas foram flagradas na mesma situação. Para o titular da DICT, delegado Valdir Soares, o aumento deve ser comemorado principalmente pelo fato de que irá refletir na redução de acidentes e mortes provocadas por motoristas embriagados. Gradativamente, esses números sem dúvida refletirão na redução de mortes no trânsito. Nós divulgamos também o número de mortes. Em 2010 nós tivemos 348 mortes, 2011 297 mortes, 2012 265 mortes. Nós temos acompanhado que houve uma redução gradativa do número de mortes. O número ainda é muito grande. Temos acreditado isso, mais a atuação enérgica da Delegacia de Trânsito e do papel da imprensa, que parou, que até pouco tempo as mortes no trânsito eram consideradas uma morte de segunda categoria. E hoje nós temos aplicado o Código Penal e não o Código de Trânsito aos motoristas que matam embriagados, na faixa de pedestre, em alta velocidade, em racha, que avançam o sinal. As pessoas estão conscientes que hoje elas podem ser levadas a tribunal de júri e não terão aquelas penas fajutas do Código de Trânsito. Dos 63 autuados nos últimos dias, 3 que se envolveram em acidentes com mortos ou feridos continuam presos, aguardando julgamento. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Polícia Civil de Anápolis oferece recompensa de R$5.000 para quem tiver novidades sobre a autoria do atentado à bomba ao casal de namorados no dia 5 de janeiro. Segundo o delegado que investiga o caso, Éder Ferreira Martins, qualquer cidadão que tenha informações pode ligar para o telefone 62-3328-2743. Confirmando o telefone 62-3328-2743. A polícia garante preservar o anonimato do denunciante. Thaís Mendes, de 19 anos, e Guilherme Almeida, de 20 anos, continuam internados em estado grave na UTI do Hospital de Queimaduras de Anápolis. Segundo o diretor técnico da unidade, Leonardo Rodrigues da Cunha, embora o risco de morte ainda não tenha sido completamente descartado, os namorados respondem bem ao tratamento. 7h20. Grupo de repressão a crimes rurais identifica perfil de quadrilhas. Algumas regiões do estado têm registrado a ocorrência de furtos de animais, veículos e armas em propriedades rurais. Em Lusiânia, Catalão e Itumbiara, a semelhança dos crimes aponta para a existência de quadrilhas especializadas. Segundo o delegado Gilson Ferreira, desde a criação do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas, a polícia conseguiu recuperar bens roubados e identificar criminosos. Em 8 meses do ano passado, foram centenas de cabeças de gado recuperadas, prisões efetuadas de pessoas ligadas tanto a furto de gado, quanto receptação de gado, receptação de carne, fechamento de estabelecimentos que comercializava carne receptada,
enfim, são várias atitudes que têm sido tomadas com relação a isso, desde as educativas quanto questões repressivas, prisões e recuperação de gado especialmente. Gilson Ferreira diz que o efetivo ainda é pequeno para o número de casos em todo o estado, mas o grupo é acionado quando se verifica a ação de quadrilhas ou crimes de maior potencial. O delegado recomenda alguns cuidados aos proprietários rurais. Situações simples, como botar um cadeado na porteira, outra recomendação é não mostrar ostensivamente seu patrimônio. Então, se você tiver um maquinário agrícola, se você tiver carros na propriedade, procura deixar dentro de um galpão, escondido, de forma que não chame muita atenção. Outra recomendação com relação a defensivos agrícolas, comprar e deixar no estabelecimento comercial, só retirar quando for usar esse defensivo. É melhor do que você levar o defensivo para a propriedade rural, porque lá na propriedade rural ele está muito mais propenso a ser subtraído do que numa cidade dentro de um estabelecimento. Então a gente tem algumas dicas que são simples, que o produtor pode tomar para dificultar a ação criminosa. E claro, aquele produtor que tem uma condição financeira melhor, e a gente vê isso em algumas regiões por onde a gente já passou, instalação de câmeras, vários produtores têm instalação de câmeras, alarmes que são acionados com a proximidade de alguma pessoa. Então, se o produtor tiver uma condição financeira e puder usar também a tecnologia, isso é muito útil e isso também ajuda demais o trabalho da polícia. Esta semana, a polícia conseguiu recuperar 20 reses Nelore roubadas na região de Maripotaba em dezembro do ano passado. Os animais estavam escondidos em uma fazenda no município de Aragoiânia, a 42 quilômetros da capital. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Defesa Civil de Goiânia monitora bairros atingidos por alagamentos. As chuvas dos últimos dias em Goiânia provocam transtornos, em especial na região nordeste da capital. Para evitar mais alagamentos, a Defesa Civil monitorou os bairros mais atingidos nesta quinta-feira. Mas o coordenador executivo do órgão, Edno Costa, não encontrou grandes problemas nos locais visitados. Só o alagamento e algumas quedas de muros. Nós visitamos o Novo Planalto ontem, Novo Planalto Jardim da Nascença, ali no fundo do Córrego Fundo, Vila Roriz, Urias Magalhães, Vila Maria Luísa e Vila Maria Rosa. No caso dos alagamentos, não está tendo risco na casa, com exceção da Vila Maria Luísa, que são 5 casas que está sendo providenciada a retirada de lá. Está dependendo de papelada, essas coisas. Nos outros não tem problema. E em alguns casos também, os moradores não querem sair. A Defesa Civil orienta os moradores das casas que são atingidas pelas chuvas. A Defesa Civil tem sempre alertado para que eles fiquem, quando começar a chover, ficarem alerta. Caso venha a alagar e ver que vai sair e ligar para a Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiro para a gente estar tomando as providências, se for necessário. Fazer um abrigo temporário, e retirar esse pessoal se for necessário. No momento, está tranquilo as áreas de risco. Só no caso de chuva, se tiver qualquer coisa, ligar para a Defesa Civil para a gente estar tomando providência. Em qualquer situação de risco, o morador pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 3524 4090 ou 3201 4800. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Um funcionário da Prefeitura do município de Trombas, no norte de Goiás, destruiu o carro do secretário de Transportes da cidade, Estevão Fernandes Martins, a moto de um irmão e danificou 6 veículos estacionados no pátio da Prefeitura. Segundo o secretário, o homem, que trabalha há 20 anos como operador de máquinas na administração municipal, usou uma máquina do tipo pá carregadeira para destruir os veículos. Estevão Fernandes afirma que não sabe o que teria motivado a atitude do funcionário. 7h25. Fundação de Amparo à Pesquisa investe em projetos contra as drogas. 32 projetos para combater o uso de drogas e alcoolismo no estado já foram selecionados em diferentes segmentos. A Fundação de Amparo à Pesquisa vai destinar 4 milhões de reais para fomentar os trabalhos. O edital é resultado de um acordo de cooperação entre a FAPEG e a Secretaria de Segurança Pública, com a participação de setores da sociedade organizada atuantes na área. Segundo a presidente da entidade, Maria Zaira Turque, a produção do conhecimento científico vai subsidiar as políticas de enfrentamento ao problema das drogas. Os projetos vão
desde a preocupação em construir máquinas, equipamentos, softwares de suporte de inteligência, a perícia, a investigação policial, a projetos voltados para a área da educação, com produção de material, de filmes, que orientam para o perigo, a questão do envolvimento com a droga e o problema depois da dependência. Há também projetos que vão avaliar como é que está o atendimento aos usuários das drogas ilícitas e dos álcools nas várias entidades que hoje Goiás tem, exatamente para poder fornecer dados que contribuam para melhorar, para que o sistema se torne mais eficiente e que, de fato, se consiga enfrentar com muito rigor e encontrar caminhos, saídas para essa questão que hoje está aí solapando os nossos jovens, as nossas famílias. A entrega da documentação para a contratação dos 32 aprovados deve ser feita até o dia 31 deste mês. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agentes da unidade prisional de Anápolis flagraram ontem uma tentativa de envio de 150 gramas de maconha para dentro da unidade, um fundo falso de uma Marmitex. A droga foi encontrada durante a revista e havia sido deixada por 2 homens. A polícia conseguiu prender os 2 responsáveis pela entrega da droga no presídio. Nova diretoria da Santa Casa busca parceria com o governo e a sociedade. A nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia foi empossada nesta quinta-feira, com a missão de reestruturar o hospital, que enfrenta dificuldades financeiras refletidas na falta de equipamentos e materiais. O novo diretor-geral, Padre Everson de Faria Melo, afirma que a prioridade da Santa Casa continuará sendo o atendimento de qualidade a pessoas carentes. Nós sabemos da importância da Santa Casa para a saúde no estado de Goiás. E o desafio é justamente fazer com que ela se torne cada vez mais uma resposta para as necessidades do nosso povo, principalmente do nosso povo simples, nosso povo sofrido, nosso povo que não tem vez. Né? Esse eu acho que é o grande desafio. Mas eu acho que é um desafio que a gente está enfrentando com muita esperança mesmo. A Santa Casa está numa situação muito delicada, hoje ainda está suspensa, o pessoal está correndo atrás de capote, aquela roupa para a sala de cirurgia, porque nós só temos um jogo e com a chuva de ontem não secou. A diretora técnica Irani Ribeiro de Moura acredita que a única forma de solucionar os problemas da Santa Casa é buscar parcerias com os governos municipal, estadual e federal e com a sociedade. Estamos encontrando muitas dificuldades essas que só vamos vencer com uma parceria do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, com a força de trabalho dos profissionais dessa casa, com a sociedade civil organizada e com a nossa capacidade de gestão. O secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, participou da solenidade de posse da nova diretoria e garantiu que o governo pretende ajudar a Santa Casa por meio de parcerias. É uma prioridade do governo Marconi auxiliar principalmente essas entidades que têm credibilidade, que prestam um excelente serviço, que têm uma estrutura física adequada e agora com esse novo ânimo, né, de uma nova direção, de uma diretoria que está com toda a expectativa aí de fazer um grande trabalho, então eu espero que nós possamos fazer várias parcerias. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é a maior parceira do SUS em Goiás, com 268 leitos de internação e atendimento em 35 especialidades. Além disso, é a única credenciada a realizar transplantes cardíacos no estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. O artista plástico Ciron Franco vai fazer um monumento em homenagem ao arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima, responsável pelas linhas arquitetônicas de Goiânia. A nova obra de Ciron será instalada na Praça do Trabalhador, ao lado do prédio da antiga estação ferroviária. Secretaria para Assuntos Institucionais traça os últimos detalhes para lançar o programa Governo Itinerante 2013, previsto para começar em março. Por determinação do governador Marconi Perillo, as 30 edições do programa Governo Itinerante 2013 vão percorrer as regiões mais carentes de Goiás, com ações mais concretas para a população. As 8 primeiras edições serão realizadas em bairros de Goiânia, a começar pela região noroeste e Aparecida, sempre de terça-feira a domingo. Para isso, o secretário de Assuntos Institucionais, Daniel Goulart, enumerou alguns parceiros de peso, como o SEBRAE, a AGEAB, OVG e a Secretaria da Educação. O governo aguarda a publicação do orçamento 2013, depois será feito o pregão eletrônico para conhecer a empresa que ficará responsável por montar os estandes do governo itinerante, previsto para começar em março deste ano. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30.
Vamos conversar agora com o novo delegado-geral da Polícia Civil, nomeado esta semana, João Carlos Gorski. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes. Delegado, quais são os desafios, a partir de agora, que o senhor já foi nomeado oficialmente como delegado-geral da Polícia Civil? Como o senhor pretende, então, investigar vários crimes que ocorrem na capital e em todo o estado, já que existia até uma onda de violência no país? Como a Polícia Civil pode trabalhar para combater essa criminalidade? Bom, a Polícia Civil, nós temos como meta, objetivo, a redução de crimes contra a vida. Esse é o bem maior e houve um aumento em todo o Brasil desse tipo de crime, e Goiás não foi diferente. A Polícia Civil, ela tem o objetivo, a função constitucional, de trabalhar após o cometimento do crime. Mas nós acreditamos que, com a solução do crime, com o pedido de prisão dos autores, a gente vai contribuir na redução da criminalidade. Ou seja, fica um exemplo que o crime no estado de Goiás não compensa. A Delegacia Estadual de Homicídios tem, por orientação nossa, pedir a prisão de todos os autores de crime de homicídio. E mais, nós vamos trabalhar na repressão ao tráfico ilícito de drogas. A droga hoje tem gerado uma série de crimes que orbitam em volta do tráfico de drogas, que é o delito de furto, de roubo, o latrocínio em si, que é o roubo seguido de morte, e propriamente homicídio. Nós temos observado rotineiramente que o crime de homicídio ele mudou a característica. Antigamente nós tínhamos aquela briga de bares, de rua, rixa, desavenças. Hoje estão muito vinculadas à briga por pontos de droga, ou seja, entre traficantes, ou de pequenos traficantes viciados que estão devendo para esses traficantes. Delegado, em relação aos homicídios, como solucionar esses crimes? Aliás, o estado de Goiás figura entre as unidades da federação com crimes sem solução. Como solucionar, como resolver esses casos? Bom, primeiramente, crimes sem solução existem no mundo todo, não é uma característica do estado de Goiás. Se nós trabalharmos com índices de apuração, o estado de Goiás é um dos que tem o maior índice de solução de crimes de homicídio. Um estudo recente a nível de Brasil aponta que apenas 8% dos crimes de homicídio são solucionados. A nossa taxa de resolução de crimes de homicídio aqui em Goiânia gira em torno de 57%. Obviamente que existem as dificuldades de apuração, mas nós temos hoje uma equipe grande na Delegacia de Investigação de Homicídios, são policiais preparados, muito profissionais nessa linha de trabalho. Mas precisamos melhorar as linhas de investigação, o trabalho investigativo no combate ao crime em Goiás? Nós temos um problema que é um déficit de policiais. Agora o governador autorizou o concurso, já encerrou-se inclusive as inscrições. Nós em fevereiro já teremos a primeira prova. O aumento desse efetivo da Polícia Civil vai melhorar consideravelmente as investigações. O que realmente hoje nós temos é uma redução do quadro de policiais. Houve um acréscimo do crime no Brasil todo, em Goiás, como eu falei, não é diferente, e o nosso quantitativo ainda remonta à década de 90, o número de policiais. Delegado, ontem foi anunciada a transformação do Grupo de Combate ao Crime Organizado em delegacia. Haverá outras mudanças? Estruturalmente, nós estamos analisando, vamos propor a criação que a Delegacia de Narcóticos vire departamento. Ou seja, esse departamento integraria todos os trabalhos da delegacia, da DENARC, com os grupos de investigações de narcóticos, os GENARCs, que estão em todas as regionais do estado, as 15 regionais. Esse objetivo da integração é para uma melhor apuração. Ou seja, o crime hoje está de todo o estado, o tráfico gira em todo o estado, e nós temos que unificar em bancos de dados, em informações, em um trabalho coordenado. O senhor pretende ter uma proximidade ainda maior com o Poder Judiciário e também com o sistema prisional? Sim, o objetivo. Nós temos que entender que segurança pública é um conjunto de fatores, ou seja, a polícia é apenas uma parte. Nós dependemos de um bom trabalho do Ministério Público,
o judiciário é essencial nessa atividade, e depois a execução penal. Ou seja, não adianta a polícia trabalhar, prender. Nós estamos observando hoje uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e saem do sistema. É uma falha da legislação, não estou falando que o judiciário, o Ministério Público, execução penal. É uma falha da legislação que permite essa rotatividade. Você trabalha com um bandido hoje, com um criminoso, com um infrator, e daqui a um mês e meio, 2 meses, você já está trabalhando novamente com ele. Ou seja, você tem que se preocupar com os que estão praticando crime, os que vão sair do sistema prisional em um prazo muito curto. O senhor prevê fazer mudanças no comando das delegacias? Mas, nossas delegacias estão trabalhando bem. Se você observar os resultados, eles são muito positivos. Se houver mudança, se for necessária uma mudança, vai ser uma mudança muito pontual, como a gente trabalha rotineiramente no serviço da Polícia Civil. O senhor pretende, então... generalizada, ampla, não ocorrerá. O senhor deve fazer, então, uma administração de continuidade, ou haverá mudança na Polícia Civil? Não, como eu falei, pode haver algumas mudanças, mas são pontuais. Nós temos um planejamento na Polícia Civil e um planejamento estratégico na Secretaria de Segurança Pública. Esse planejamento nós vamos dar andamento ao que já está sendo executado. Não haverá aquela mudança radical de muitas delegacias. Primeiramente, por exemplo, nas regionais, hoje, todos os delegados regionais são meritocratas. Houve um concurso público para eles assumirem esse cargo. Então, eles hoje são meritocratas. Nós temos que respeitar esse concurso. Ou as delegacias as principais delegacias aqui da capital, que são as especializadas, o andamento, o fluxo de trabalho está a contento. Como que é o relacionamento do senhor com os policiais civis do Estado, que inclusive o ano passado fizeram greve, reclamando de más condições de trabalho e ainda reclamam desse problema, principalmente em relação à polícia técnico e científica, que trabalha de forma precária? Como que o senhor pretende melhorar a situação do trabalho dos policiais civis em Goiás? Nós já apresentamos ao secretário um plano de reformas de todas as delegacias do Estado. Nós estamos fazendo aquisições de materiais, de computadores, mobiliário e uma série de infraestruturas para melhorar o trabalho. O relacionamento meu com os policiais é muito harmonioso. Eu já fui um policial de rua, tenho um relacionamento excelente com os agentes, escrivães e delegados. Delegado, em relação aos crimes que continuam sem solução, um de maior apelo é o caso do cronista esportivo Valério Luiz. Como está o andamento das investigações deste crime? É um crime de maior complexidade, devido à forma que ele foi praticado, a execução, né? Ele dá mais trabalho para a investigação. Nós temos uma equipe hoje muito competente de delegados, agentes e escrivães que estão trabalhando com afinco para a solução desse crime. O conjunto probatório, os indícios, estão sendo todos analisados em conjunto com a nossa área de inteligência. Esperamos que em breve, o mais breve possível, nós tenhamos a solução desse caso. Porque a Polícia Civil objetiva hoje não é apenas apontar um suspeito, a gente quer formalizar todo um conjunto de provas para que essas pessoas, esse autor ou autores, sejam realmente condenados. Não adianta a gente hoje apontar uma pessoa e ela vir a ser absolvida por insuficiência de provas. Então a Polícia Civil trabalha com afinco para que todo esse conjunto probatório seja suficiente para a condenação. Delegado-Geral da Polícia Civil, João Carlos Gorski, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu estou à disposição. Conversamos então com o novo delegado-geral da Polícia Civil sobre os trabalhos à frente da corporação, João Carlos Gorski. Lembrando que ele foi nomeado esta semana, já que assumiu o cargo interinamente no último dia 4, com a saída de Adriana Acorce, que foi para a Prefeitura de Goiânia. O projeto de lei propõe a doação presumida de órgãos. A proposta defende que a decisão de não ser doador deverá ser expressa no documento de identidade.
As ações de conscientização da Central de Transplantes em Goiás são frequentes. Apesar disso, no estado, cerca de 1.500 pessoas aguardam na fila por um transplante. Para o gerente da Central, Luciano Leão, apesar do trabalho para envolvimento da sociedade, a falta de doadores ainda é um problema. Nós ainda não estamos tendo doações em quantidade suficiente para fazer frente a essa demanda, essa fila ainda muito grande. Então esse trabalho ele tem que ser feito em várias frentes. Um projeto de lei do senador Humberto Costa propõe a instituição da chamada doação presumida como forma de suprir a falta de doadores. De acordo com a proposta, todo brasileiro será doador ao falecer, a não ser que tenha manifestado desejo contrário em seu documento de identidade. Luciano Leão diz que discorda da proposta. A doação de órgãos e tecidos pressupõe um gesto de quê? De generosidade, um gesto de doação de altruísmo, ou seja, é fazer o bem a alguma pessoa que está precisando de receber um órgão ou tecido em transplante. Então, essa doação, ela é muito mais humana do que você colocar num documento que você é doador. A lei dos transplantes de 1997 previa a doação presumida, mas foi revogada por uma medida provisória editada no ano seguinte. O projeto será avaliado em 3 comissões do Senado. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A Argentina foi eliminada do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Anfitriões do torneio, os argentinos torciam por uma vitória da Bolívia contra o Paraguai, mas a torcida de nada adiantou e a goleada paraguaia por 5-1 confirmou o vexame dos donos da casa no estádio Malvinas Argentinas em Mendonça. E quem também não faz uma boa campanha neste Campeonato Sul-Americano Sub-20 é a seleção brasileira. De 3 jogos, o Brasil venceu apenas um e foi justamente contra a Venezuela, 1-0. 7h43. Começa amanhã o Campeonato Goiano de Futebol. No Vila Nova, o meia Marco Aurélio fica de fora da estreia. O técnico Dario Pereira não falou oficialmente, mas até de acordo com o que nós pudemos acompanhar no trabalho de ontem no CT Governador Marconi Perillo, o Vila Nova está definido para enfrentar amanhã o Rio Verde na abertura do Campeonato Goiano 2013, com uma alteração em relação àquilo que a gente vinha destacando, a saída do meia Marco Aurélio para a entrada do meia Magnum, já que Marco Aurélio não foi regularizado, o jogador que veio do Oriental de Portugal acabou não dando tempo de regularizar a situação deste jogador. Com isso, o time que treinou ontem, que deve estrear amanhã no Goianão, Tony no gol, Ivan na lateral direita, Leandrão recuperado de contusão no miolo de zaga ao lado do Thiago Viana, Hernani na esquerda. O meio-campo com Luiz Marques, Osmar, Diego Paulista e Magnum. No ataque, Elcimar e Henrique Dias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiás deve começar o campeonato com 4 mudanças em relação ao time campeão da Série B. O meio-campista Ramon voltou aos treinamentos. Com isso, o técnico Anderson Moreira está com o Goiás praticamente definido para o jogo de abertura do Campeonato Goiano para o Goiás contra o Itumbiara. Neste domingo, 5 da tarde, estádio Serra Dourada. Com relação à equipe do ano passado, 4 mudanças. William Matheus na lateral esquerda no lugar de Egídio. Caio no meio-campo na vaga de Renan Oliveira. Felipe Amorim e Júnior Viçosa no ataque, nos lugares de Ricardo Goulart e também Walter. Hoje, às 4 da tarde, o Goiás decide a sua continuidade na Copa São Paulo de Juniores. Enfrenta o Mojimirim, vencendo, chega à fase quartas de final. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. Atlético deve ser ofensivo para a estreia no estadual em Goianésia.
O Atlético segue treinando, se preparando para a estreia do Goianão 2013, que acontece no domingo contra o Goianésia em Goianésia. O técnico Jairo Araújo deve definir hoje à tarde o time titular que começa o Goianão 2013. A tendência é que ele use o esquema com 3 atacantes: Juninho, William Barbio e Diogo Campos. Esse esquema que foi utilizado por ele ao longo de toda a pré-temporada. Em alguns momentos ele chegou a variar, a tirar um dos atacantes e colocar o Robson, jogador que ainda está aprimorando a parte física, mas que pode aparecer como titular sim. Mas a definição só vai acontecer no treino de hoje à tarde no CCT do Urias Magalhães. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Campeonato Goiano tem 10 equipes, cada uma faz 18 jogos. Ao fim dessas 18 rodadas, as 4 melhores colocadas vão à semifinal. Na semifinal, o primeiro enfrenta o 4º colocado e o segundo, o 3º colocado. Os vencedores, claro, fazem a grande final do Campeonato Goiano, que começa amanhã. Agora são 7h46. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O governo pode anunciar mais incentivos para o setor de etanol em breve, como parte da estratégia de incentivar a atividade e, ao mesmo tempo, mitigar parte dos impactos do aumento no preço da gasolina na inflação, disse uma fonte próxima à equipe econômica. A expectativa do setor sucroalcooleiro é que o governo eleve a mistura de etanol na gasolina dos atuais 20% para 25%. O aumento da mistura do etanol também levaria a uma redução das importações de gasolina, atualmente um dos fatores que mais pesam sobre o custo operacional da Petrobras. O governo vem preparando um novo reajuste no preço dos combustíveis, que no caso da gasolina deve ficar em torno de 7%. Contribuinte tem até o dia 21 para pagar o ITU com 10% de desconto. Contribuintes de Goiânia têm até o dia 21 de janeiro para pagar o ITU, o Imposto Territorial Urbano à vista, com desconto de 10%. Se preferir, o goianiense pode parcelar o valor do imposto em 12 vezes, mas sem desconto. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Dário Campos, o proprietário do imóvel precisa solicitar o boleto. É bom esclarecer para o contribuinte do ITU, do Imposto sobre o Imóvel Não Edificado, que ele tem que buscar esse carnê. Ele pode acessar tanto o site da prefeitura, que é www.goiania.gov.br, ou ir a uma loja de atendimento do município ou dos VaptVupt, para que ele faça a opção do pagamento à vista ou em quantas parcelas ele assim o desejar. Já o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, pode ser pago à vista com desconto até o dia 20 de fevereiro, ou então parcelado em até 11 vezes. O que a gente pede à população, ao cidadão contribuinte do imposto, é que ele procure estar fazendo o pagamento desse tributo, porque com essa arrecadação, com as arrecadações que o município tem, é que ela consegue, a Prefeitura de Goiânia consegue prestar serviço para essa população, prestando serviço tanto em quantidade como em qualidade. Na capital goiana, são 129 mil contribuintes de ITU e 440 mil inscrições de IPTU. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. FAEG realiza parceria com os sindicatos rurais e prefeituras para melhorar a gestão dos órgãos públicos ligados ao setor rural e fortalecer a agropecuária nos municípios. O programa teve início com o diagnóstico da produção agropecuária de cada município para, a partir dos resultados, elaborar um plano de ações que busca melhorar a produtividade e o ambiente de negócios dos produtores rurais do Estado. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, acredita que a principal meta é reduzir a desigualdade no campo. Hoje, no estado de Goiás, 60% dos produtores rurais do nosso estado estão na classe D e E e representam apenas 5%
do valor bruto da produção. Nós queremos mostrar com isso que existe, além dos grandes desafios urbanos, além, é claro, de muitas questões a serem resolvidas no meio urbano, mas que no meio rural também existe essa deficiência. Mas não é só apontar a deficiência, nós queremos apontar o caminho. O trabalho será realizado por meio de parcerias entre a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, os sindicatos rurais e as prefeituras. O programa Prefeito Aliado do Progresso quer dotar as secretarias municipais de agricultura de condições para um funcionamento eficiente, auxiliando na formulação de políticas agrícolas, na estruturação técnica, econômica e orçamentária. Para o presidente da Agência Goiana dos Municípios, Luiz Estival, uma parceria importante para o fortalecimento do setor agropecuário. Um dos grandes objetivos é que essa ação chegue realmente lá no homem do campo e também na questão das pessoas que vivem na cidade também, porque são várias ações que a FAEG está oferecendo, seja no campo da área da saúde, seja no produtor rural, seja lá no implemento da sua produção, no qual o sentido disso é buscar resultado. Hoje a gestão pública passa por modernização e o prefeito tem que buscar essas parcerias porque os recursos estão escassos. O programa, realizado em 130 municípios goianos, é desenvolvido em 4 etapas: diagnóstico, planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Agricultura, elaboração do Plano Estratégico Municipal do Setor Rural e implantação e acompanhamento das ações. Fernanda Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. IBEDEC alerta que mutuário inadimplente por 3 meses pode perder o imóvel. Nos últimos anos, o sistema financeiro habitacional passou a utilizar a alienação fiduciária como forma de garantia da dívida, ou seja, o imóvel fica em nome do banco financiador e só é transferido para o mutuário após a quitação do financiamento. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Wilson Rascovitch, quando o mutuário atrasa uma parcela por mais de 30 dias, o banco faz a notificação via cartório, mas se o pagamento não for regularizado em 15 dias, a posse do imóvel volta para o banco e o mutuário pode perder tudo que pagou. Na maioria das vezes vai perder tudo, porque o banco vai fazer muitas vezes a venda em cima do valor da dívida. E os bancos fazem de uma maneira para não dar um valor a ser restituído. E quando é restituído, são valores muito pequenos, né? Que nem esse exemplo de 100 mil e ele deu 30 mil, muitas vezes ele não vai receber nem 5. Então é interessante que ele verifique, antes de mais nada, se vai compensar ele ficar brigando na justiça. Wilson Rascovitch explica que na dificuldade de manter o pagamento em dia, o mutuário precisa buscar uma negociação judicial imediatamente. Com o depósito em juízo, o banco não pode fazer a retomada do imóvel e o nome do devedor não pode ser negativado no SPC e Serasa. As pessoas que possuem dívidas junto ao agente financeiro, junto ao sistema financeiro da habitação, que não deixe chegar a essas 3 parcelas, que procure os seus direitos antes disso daí. Então tenta uma renegociação com o banco, se a renda dele houve uma diminuição, que ele tenta então entrar com uma ação pedindo a limitação de 30% da renda, mas que não fique mais do que 3 meses sem o pagamento da sua parcela. De acordo com a lei, mesmo inadimplente, o mutuário tem o direito de ser notificado pessoalmente para o pagamento do débito. Caso essa formalidade não seja cumprida, o leilão pode ser anulado. Para quem tem dúvidas sobre contratos com o sistema financeiro habitacional, o IBEDEC oferece orientação jurídica gratuita. Mais informações, 3215-7700. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h54. Secretaria de Indústria e Comércio promove curso para pequenos empreendedores. A Secretaria Estadual de Indústria e Comércio encerra hoje a primeira edição do ano do curso sobre Plano de Negócios para Empreendedores, com palestras sobre benefícios disponíveis a micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e empresários em geral. De acordo com Liane Guimarães, gerente de capacitação e desenvolvimento da Secretaria, além de treinar futuros empreendedores, o curso é preparatório e condicionante para obter empréstimo do Programa de Crédito Produtivo, disponibilizado pelo governo estadual, com juros subsidiados de 0,5% ao mês, com recursos
postos do programa Produzir. Nós oferecemos uma capacitação para que eles possam gerir melhor o negócio, e o curso também dá direito a pleitear o financiamento do crédito produtivo, que é um financiamento da Secretaria de Indústria e Comércio. O nosso agente financeiro é a Agência de Fomento, e é o juro bem em conta, que vale a pena, e quem deseja um crédito entre R$2.000 a R$20.000, esse curso dá direito a pleitear o financiamento. Novos cursos devem ser ministrados pela Secretaria de Indústria e Comércio nas próximas semanas. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone 3201-5528. Repetindo, 3201-5528. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal firma parceria com a Globalcar. A empresa vai oferecer empregos para os reeducandos. A parceria com a oficina mecânica vai beneficiar presos do regime fechado da penitenciária Coronel Aldenir Guimarães. Luciano Libório, dono da Globalcar, explica que por meio da parceria vai abrir uma oficina mecânica no complexo prisional de Aparecida para fazer a manutenção de veículos de empresas públicas e privadas. A ideia principal é treinar os educandos, uma indústria de reparação de veículos. O que significa? Funilaria e pintura. Nossa ideia é trazer um parceiro como o Senai, onde eles serão treinados e capacitados. Nós vamos dar toda a infraestrutura de ferramentas que serão dos próprios reeducandos. Assim que ele sair, ele vai levar a ferramenta para ele ter o diploma e a ferramenta para ele trabalhar. Estamos fechando um convênio de 25 anos para capacitar mais ou menos 140 reeducandos. Eles chegam a receber um salário base da própria agência prisional, que é a minha contrapartida. Aristóteles Sakai, diretor de recuperação da GICEP, informa que outras empresas já firmaram parceria com a agência. Nós temos já 7 empresas trabalhando conosco e estamos agora também inaugurando até o final do ano o programa Esperança Pós-Industrial, PEP. É uma extensão do DAIAG dentro do sistema prisional, abrindo 4.000 vagas de emprego para presos do regime fechado. Então, praticamente, nós temos hoje, ali no complexo de Aparecida, aproximadamente 4.500 presos, reeducandos. Então nós vamos oferecer emprego com a abertura do PEP para 90% da população carcerária. A Globalcar vai investir R$2,5 milhões na oficina que vai abrir no complexo prisional de Aparecida. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Uma multidão calculada em 500 mil pessoas pela Polícia Militar participou ontem das homenagens ao Senhor do Bonfim, em Salvador. Baianos, turistas e representantes de várias religiões fizeram o percurso de 8 quilômetros até a Colina Sagrada, onde fica a Igreja do Senhor do Bonfim. As baianas usaram água de cheiro para lavar as escadarias e purificar os fiéis. Um juiz de Macaé, no norte fluminense, determinou o recolhimento dos livros 50 Tons de Cinza, 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade, da autora E.L. James, das livrarias. Segundo a ordem de serviço assinada por Rafael Badini, da 2ª Vara de Família, Infância e Juventude e do Idoso, estas e outras publicações consideradas impróprias não podem ser expostas nos estabelecimentos sem lacre. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, desde a determinação, 64 volumes foram recolhidos em 2 livrarias da cidade. 11 eram de títulos da trilogia e os outros de 19 obras diferentes. O Ministério da Saúde pede na Justiça a devolução de 311 ambulâncias repassadas em 2010 aos municípios para a estruturação do SAMU, mas que não estão sendo utilizadas. As cidades receberam os veículos, mas não apresentaram projeto para estruturar o serviço, exigência mínima para o pagamento do custeio do carro pelo Ministério. Entre os estados com mais cidades em situação irregular estão Paraná, Pará e São Paulo. Em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, uma represa ameaça se romper e moradores de um assentamento do INCRA estão no caminho das águas. A represa fica em um distrito do município de Prata, a cerca de 650 quilômetros de Belo Horizonte. A comunidade está em alerta, pois o reservatório transbordou depois de uma tempestade. Para impedir que a água causasse mais destruição, os assentados ergueram barreiras com sacos de terra. 7h59. Noticiário Internacional.
Milhões de pessoas na Europa descobriram que foram enganadas. A maior rede de supermercados da Grã-Bretanha pediu desculpas por ter vendido hambúrguer que continha carne de cavalo. 100% bovino é o que diz a embalagem, mas na prática os consumidores estavam comprando cavalo por boi. As irregularidades foram descobertas em empresas de processamento de comida, 2 na Irlanda e 1 na Grã-Bretanha. No caso mais sério, os técnicos da Agência Irlandesa de Alimentos descobriram que uma linha de hambúrgueres era produzida com 29% de carne de cavalo. Havia também vestígios de porco em muitos dos produtos analisados. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Marda Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.